E aí pessoal, aqui é o Lucas do canal VetNaNet e bem-vindos a mais um vídeo. Na aula de hoje a gente vai falar de alterações no desenvolvimento, do crescimento e da diferenciação celular, na nossa aula de patologia geral. Lembrando que a aula é totalmente baseada nos livros Patologia Geral Veterinária Aplicada, de Warner, Patologia de Bogliolo e Patologia e Base Patológica de Doença, de Hobbs e Couch. Para começar, como que vai ser essa classificação dessas alterações? As alterações do desenvolvimento são congênitas, ou seja, elas acontecem no pré-natal. Alterações do crescimento são adquiridas, então elas são adquiridas durante a vida. E alterações da diferenciação podem ser congênitas ou adquiridas. Para a gente falar disso, a gente vai precisar falar da embriogênese. Na embriogênese, você vai ver que vai ter os três processos que a gente vai falar na aula de hoje. Que é o crescimento, que é a proliferação celular, o desenvolvimento, que é quando se dá a forma, geralmente pela formação dos folhetos embrionários, e a diferenciação desses folhetos em órgãos, que é a própria diferenciação. É importante saber que o desenvolvimento pré-natal, ele, por completo, são várias etapas que vão ocorrendo, né? Então, até a segunda semana, nesse exemplo que a gente tem, por exemplo, é o período de implantação zigótica. Até a oitava semana é a idade do embrião, onde vai ter proliferação, desenvolvimento dos folhetos. E da nona até a 38ª vai ser o período fetal, que é onde tem a formação dos órgãos e tecidos. É lógico que essas semanas e esses períodos vão alterar dependendo da espécie. Mas o importante aqui é saber que dependendo da semana em que são formados determinados órgãos, por exemplo, são mais suscetíveis ou não aos agentes teratógenos. Então, por exemplo, na 7ª e 8ª semana, se ele tiver uma ação de um agente teratógeno nessa época, vai afetar principalmente a formação do coração. Ou na 9ª semana, principalmente a formação do palato. Na 30ª, formação do sistema nervoso central. E assim por... Então, os agentes teratogênicos vão afetar de forma diferente dependendo do período da gestação. Se for na fase inicial, vai ter a perda embrionária. Na fase fetal, vai ter o aborto. E durante o desenvolvimento dos órgãos, a má formação. Então, o principal que a gente vai falar nessa parte é a teratologia, que é o estudo da malformação fetal. E ela é uma causa importante em mortalidade e morbidade de fetos, que podem gerar prejuízos funcionais que podem levar à morte. E ela é composta por fatores endógenos, que podem ser hereditários, uni ou poligênicos, ou mutações, por exemplo, transtornos cromossômicos, ou fatores ambientais, como infecções, drogas, radiação, morbidade materna, etc. E ele é o estudo das anomalias, defeitos e malformações congênitas. E quais são os fatores da teratologia? Eles podem ser endógenos, sendo hereditários, uni ou poligênicos, ou mutações, que são os transtornos cromossômicos, e também pode ser causado por fatores exógenos, como infecções, drogas, radiações e até morbidade materna, que pode gerar também esses fatores da teratologia. Agora falar alguns termos para vocês. Por exemplo, a morte embrionária precoce, como eu falei antes, é que ocorre na fase inicial. É importante deixar isso claro.
A morte fetal é o que vai gerar o aborto, que ocorre na fase de desenvolvimento. Aí pode haver mumificação e maceração fetal também. Os prematuros nascem vivos, mas não têm o desenvolvimento completamente terminado, assim dizer. O parto patológico geralmente são natimorfos ou monstros, que eu vou falar logo a seguir o que são. E os natimorfos eu posso falar agora, que são os partos que geram o filhote já morto, né? Gestação prolongada pode ser causada pela malformação, como hipoplasia da adrenal, que vai causar uma deficiência de cortisol no feto, fazendo que a mãe não identifique que está na hora do parto, então o parto vai se prolongar. Geralmente é causada por anomalias ou malformações congênitas. Os emitérios são onde se apresentam defeitos pequenos, e os monstros, que eu tinha falado antes, são defeitos graves que geralmente são incompatíveis com a vida. E aqui falando dos emitérios, são, como eu falei, pequenos defeitos orgânicos, que geralmente vêm de alterações no desenvolvimento, aí podem causar atresia, duplicação, entre outros que a gente vai falar mais pra frente. Também pode ser causado por persistência de estruturas fetais, como úraco, forame oval, etc. Fusão de caracteres sexuais, como hermafroditismo. Deslocamento de órgãos e tecido, como é o caso da distopia. E os monstros, eles podem ser duplos inteiramente separados, com assimetria ou amorfo, ou únicos, com anencefalia, acrania, ciclopia, entre outros fatores assim que são as malformações graves. E também duplos com duplicidade, anterior, posterior, quase completo. Então, começando a falar desse processo patológico, a gente vai falar primeiro da atresia, que é quando tem a ausência de perfuração ou de luz em órgãos cavitários. Então ele vai ocorrer principalmente em órgãos tubulares e orifícios naturais. E temos alguns exemplos, como a atresia anal, a atresia esofágica, a atresia do aqueduto cerebral. Por exemplo, da imagem, a atresia anal em suínos. E é causada principalmente por deficiência ou interrupção de apoptose, que vai fazer com que não haja essa formação dessa luz desses órgãos tubulares ou da perfuração. A agnesia é a ausência de iniciação do desenvolvimento. Então, como vocês podem ver na imagem, é a ausência de um órgão ou de parte dele. Então a gente tem a anencefalia, a crania, a gnatia. E vocês podem ver nessa imagem que esse animal não tem os dois rins, né? Ele só tem um, pela agnesia desse rim. A estenose congênita é estreitamento ou constrição da luz de órgãos tubulares. Então pode ser constrição anal, constrição esofágica. Aí tem a estenose de válvula aórtica, que a gente já chegou a falar em outras aulas, quando ela é adquirida, mas aqui a gente está falando da congênita, né? Então vai ter a redução desse lumen. A hipoplasia é deficiência na formação, onde vai ter um órgão muito menor, com a função também reduzida, devido a um desenvolvimento incompleto, né? Então temos hipoplasia pulmonar, hipoplasia ovariana,
Ectoplasia renal, como tá vendo aqui, que a gente consegue ver que um órgão é bem menor que o outro devido a esse desenvolvimento que não foi completo do órgão. A aplasia é a interrupção precoce desse desenvolvimento, então você vai ter rudimentos desse órgão ou tecido. É o caso de microcefalia, microfetalmia, e ela também pode ser letal se o órgão que ela afetar for um órgão que é estritamente necessário à vida. Nesse caso aqui do exemplo é um rim, então o animal ainda tem outro, ele ainda pode sobreviver. Mas se fosse, por exemplo, com um encéfalo, seria um problema muito maior. Duplicação ou ocorrência extranumerária. É a ocorrência em dobro ou no número maior de qualquer estrutura ou órgão. Tem importância tanto clínica quanto estética. E no exemplo que eu coloquei, vai se ter mais uretere do que o normal, mas igual tá falando que é estético, é porque também envolve polidactilia, que é a presença de mais dedos. A fístula é uma comunicação anormal entre uma estrutura e o exterior ou entre estruturas ocas. Geralmente ela ocorre muito comum junto com a atresia, porque como a passagem pelo nome vai ser obstruída, ela vai ter que procurar outro caminho para liberar o que for que vai sair desse conteúdo. Então temos muita presença de fístula reto-vaginal e fístula traqueoesofágica. A distopia e heterotopia é a localização anormal de órgão ou tecido em local distinto de onde ela ocorre normalmente. Então a gente vai ter migração celular ou tecidual anormal durante o desenvolvimento. Aí a gente tem dois tipos diferentes, que é a paratopia, que é a localização de vísceras no antímero oposto, como por exemplo o coração do lado direito, e a ectopia, que é a localização de vísceras exteriormente. Também podemos ter amartias, que é erros locais no qual um tecido se desenvolve mais, mas com arquitetura tissular anormal. Também temos as corístias, que são erros locais no qual um tecido normal se desenvolve heterotopicamente. A fusão é a união de estruturas que normalmente seriam separadas. Então, por exemplo, a ciclopia, que vai ser a união dos olhos, é um exemplo bem forte disso, que é um exemplo bem comum. Mas também essa fusão pode ser gerada dos irmãos siameses, que vai se chamar de pagos. Então, a gente vai colocar o sufixo pagos depois da região onde ocorre, quando acontece essa união dos irmãos siameses. Então, por exemplo, temos o tóraco-pagos, que é quando tem a união do tórax, crânio-pagos, quando a união da cabeça, isquiopagos, que é na região perineal e pélvica, ónfalopagos, que é a região do abdômen, piopagos, que é o glúteo, e raquiopagos, que é a coluna vertebral. E por último desses distúrbios de desenvolvimento, a gente tem a fenda, que é a abertura causada por falta de fusão de estruturas embrionárias. Então, geralmente ela é causada por atraso ou parada de desenvolvimento embrionário. A gente pode ter palatosquise, que é a fenda no palato, quelosquise, que é a fenda nos lábios, e esquistossomos reflexos, que é a fenda na linha alba e arco costal das. Agora, falando de distúrbios de crescimento e diferenciação, a gente vai falar de alguns conceitos. Por exemplo, o crescimento é o tamanho e multiplicação celular, e a diferenciação é a especialização morfológica e funcional da célula no indivíduo em crescimento. Então, a proliferação, diferenciação e morte celular
são importantes para o crescimento e diferenciação no pós-natal. E é totalmente necessário do equilíbrio entre essas três coisas. A regulação das populações celulares vem de determinados pontos de controle, que é a regulação do crescimento celular, que depende de fatores de crescimento e proteínas extracelulares, e regulação do ciclo celular, que depende da replicação do DNA. Além também do estado nutricional do indivíduo, que, que vai gerar a capacidade de replicar ou de ter a regulação, depende da nutrição desse indivíduo. E a gente vai ter fenômenos adaptativos irreversíveis, que geralmente são respostas a um agente estressante, por isso mesmo que eles são adaptativos. Você pode ter a diminuição do tamanho da célula, que é a hipertrofia, o aumento do tamanho da célula, que é a hipertrofia, a diminuição do número de células, que é a hipoplasia, o aumento do número de células, que é a hiperplasia, e a mudança do fenótipo celular, que é a metaplasia, que é onde tem a alteração da expressão gênica. Quando não há capacidade regenerativa, geralmente vai ter hipertrofia. E quando há essa capacidade, vai ter hiperplasia e hipertrofia. A hiperplasia: redução da população celular de um órgão ou tecido. Então vai diminuir o tamanho e o volume, como a gente já falou antes. Mas se mantém a arquitetura do órgão. Ela pode ser patológica, congênita, ou patológica adquirida, e fisiológica adquirida, como é o caso da atrofia tímica, e na senilidade. No caso da patológica congênita, a gente vai ter alteração na organogênese, como uma formação, que é o caso de hipoplasia renal, hipoplasia pulmonar, como a gente já tinha falado. E na adquirida, vai ser devido à baixa renovação celular e ao aumento da destruição celular, fazendo uma associação entre esses fatores. A atrofia vai ocorrer quando há hipoplasia mais hipertrofia, e também vai ter a redução volumétrica dos órgãos. Ela pode ser simples ou quantitativa, que é a redução do volume do órgão, que é só a hipotrofia. Numérica, que é a redução do volume do órgão, mais a redução do número de células, que é a hipoplasia. E numérica com proliferação ex vácuo, que não diminui o volume do órgão, mas diminui o número de células, mas tem a proliferação de tecido conjuntivo fibroso, substituindo esse parênquima que vai ser perdido. A atrofia fisiológica vai ser o aumento da hipoplasia, a hipotrofia do tecido, então vai ter a perda progressiva de células. É o caso da atrofia muscular pela falta de trabalho desse músculo. E a hipoplasia patológica pode ser causada por toxinas e por infecções, como é o caso da hipoplasia da medula óssea e dos órgãos linfóides. A hipotrofia é a redução quantitativa dos componentes e funções celulares. Então vai ter redução do volume celular, pode às vezes ser associada à redução do número de células. Geralmente ela é causada pela diminuição da síntese proteica e pelo aumento da degradação de proteínas, podendo ser fisiológica, como é o caso da senilidade e do útero na menopausa, ou patológica, pode ser focal ou generalizada. Na hipotrofia patológica a gente pode ter perda da inervação devido a mielopatias, traumas, doenças degenerativas ou doenças infecciosas.
Também pode ser por carência de nutrientes, então a desnutrição ou a inanição pode gerar caquexia, que vai gerar a perda desse tecido. A diminuição do suprimento sanguíneo, que é a isquemia, por compressão ou obstrução vascular. Então, por exemplo, no encéfalo, com redução desse suprimento sanguíneo, vai ter redução do volume e do tamanho e número dos neurônios. Também é causada pela diminuição do trabalho ou pelo desuso, que é como o caso de uma fratura óssea. Como você imobiliza ela, vai ter menos estímulo, então ele vai diminuir o tamanho, porque ele não precisa daquele tamanho todo, já que ele não está fazendo estímulo, não está recebendo estímulo. Pode ser gerado também pela perda de estimulação endócrina, que é o caso do hipotireoidismo, e em casos de inflamação crônica, como a gastrite atrófica, que vai ter redução do epitélio de revestimento. A hipertrofia vai ter um aumento quantitativo dos constituintes e das funções celulares, e macroscopicamente a gente vai ter o volume do órgão afetado. E para ocorrer essa hipertrofia, vai ter de seguir algumas exigências, que são o aumento da quantidade de O2 de nutrientes, já que vai ter o aumento dessa célula, ela vai precisar de mais. A inervação tem que ser preservada e também tem que se preservar a integridade celular. E essa hipertrofia pode ser fisiológica ou patológica. No caso da hipertrofia fisiológica, geralmente ela é causada por resposta compensatória a estímulos. Então, como a gente viu no exemplo aí, quando a carga o estiramento mecânico em si é maior, vai ter uma maior carga de trabalho e vai gerar fatores de transcrição que vão aumentar o tamanho dessa célula, dependendo também de agonistas e de fatores de crescimento. E a hipertrofia patológica geralmente é causada por sobrecarga de força ou no volume, como é o caso da hipertrofia do miocárdio. Então, os estímulos como mecânica, estiramento muscular, e os tróficos, como fator de crescimento e agentes vasativos, vai fazer com que esse órgão tenha que aumentar suas células para conseguir aguentar a demanda. E no caso do coração, pode não ser tão interessante como no caso do músculo. E todas as células elas têm um limite onde elas podem se adaptar. Então, se o excesso de esforço que ela precisa ainda é maior do que ela consegue adaptar, vai gerar a morte celular. A hiperplasia é o aumento da população celular de um órgão ou tecido. Então vai ter mais proliferação celular devido ao retardo da apoptose e maior síntese de fatores de crescimento e receptores da divisão celular. Vai aumentar na macroscopia o tamanho e o volume do órgão, mas tem a manutenção da arquitetura. E como no outro a gente precisa daquelas mesmas exigências, só que dessa vez a gente também precisa, além do O2, nutrientes, inervação, integridade, a gente também precisa da capacidade replicativa das células. Então essa célula precisa ser capaz de se replicar para poder ocasionar isso, essa hiperplasia. Ela pode ser fisiológica ou compensatória, como é o caso do exemplo que eu dei, que os hormônios da gravidez vão fazer com que haja hiperplasia das glândulas mamárias para poder ter maior produção de leite. E a patológica geralmente é causada pela hiperestimulação hormonal, como aqui a gente pode ver uma hiperplasia glandular, e também pode ser causada por hiperplasias inflamatórias. Quando a gente tem essa hiperplasia granular,
por consequência, como vai ter mais células glandulares, né? Elas vão produzir mais esse hormônio. Então pode causar um efeito sistêmico devido à produção maior desse hormônio. A metaplasia é a transformação de um tipo de tecido diferenciado para outro. Então é a substituição de uma célula para outro tecido celular, para outro tipo celular, desculpa. E ela é sempre patológica. No local vai ser gerado um tecido mais resistente, porém ele pode ser hipofuncional, já que ele não foi feito para aquele local. Geralmente é ocasionado por irritações persistentes ou irritação química, calor, como ingestão de alimentos quentes, inflamação crônica, metaplasia escamosa, como por exemplo na tuba uterina, e locais que podem receber traumas frequentes. E a displasia é a proliferação celular alterada com redução ou perda de diferenciação. Ela pode acabar progredindo para a formação de um câncer pela sua falta de organização e diferenciação. É importante lembrar que a displasia é sinônimo de alguns defeitos de uma formação ou proliferação. Então, nem sempre a displasia que a gente vai estar falando é essa proliferação celular, mas sim outros tipos de doença que já estão na literatura sendo chamadas desse jeito. Então, na aula de hoje é só. Muito obrigado por ter assistido. É um tema bem complexo, que tem muitos termos e tal, mas com o tempo vocês vão reforçando e vão pegando. Até pra mim é um pouco difícil, que revisei muito essa matéria, ainda confundo alguns às vezes, então desculpa qualquer coisa. E gostou do vídeo, deixa um gostei, se inscrevam, ativem o sininho, recomendem pros amigos, para ajudar a gente e também para ajudar eles, né, que estão com dificuldades na matéria. E por hoje é só. Obrigado.